Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos falar sobre a velocidade escalar média no movimento uniforme, certo? Na aula anterior nós vimos a parte de velocidade vetorial média. Tem diferença, Manuel? Tem. Por quê? Porque na vetorial nós precisamos da direção e do sentido. Na escalar não, nós só precisamos do valor, certo? O valor numérico. Então, vamos aqui definir essa velocidade escalar média. Ela é definida como sendo o quociente entre a distância percorrida total de uma partícula dentro do intervalo de tempo. O gasto durante o movimento indica, no caso, a rapidez dessa partícula. Antes, no caso, nós traçamos o movimento aqui dessa bola em linha reta, certo? Porém, ela pode ir fazendo zigue-zague ao longo desse percurso. Mas para nós, na velocidade vetorial, só era necessário a posição inicial e a posição final. Porém, para a situação agora, nós precisamos determinar toda a distância do percurso, certo? Todo o percurso que a bola fez. Se a gente vamos de uma cidade a outra, no caso, vamos supor, indo no caso de Pernambuco a Recife, nós vamos, no caso, fazer diversas curvas, subir, descer. Então, vamos fazer diversos movimentos diferentes. Nós não vamos em linha reta. Então, a velocidade escalar média para a gente é necessário em algumas circunstâncias, como essa, que eu quero saber, no caso, a velocidade que eu gastei e a velocidade que eu fui de um ponto ao outro, certo? Sem necessariamente realizar o procedimento da distância. Por quê? Porque a distância pode ser apenas uma reta aqui, como era no caso anterior, certo? Que a variação da distância pode ser como uma reta. Então, de um modo geral, a cada posição do objeto nós associamos um espaço. A variação do espaço para nós, nessa situação, vai ser representada pelo deslocamento total, certo? Deslocamento total, todo esse percurso aqui que a bola fez até chegar ao ponto B. Assim, então, nós podemos observar que o deslocamento ele pode ser positivo ou até mesmo negativo. Por quê? Porque ele pode muito bem, eu realizar aqui esse movimento para cá, certo? Que vai ser positivo, como também eu posso realizar um movimento sentido contrário e depois voltar para cá. Porém, como eu andei mais para o sentido de negativo do que para esse outro lado, eu posso ter um deslocamento também negativo, certo? E a variação do tempo. A variação do tempo vai ser o início da largada, digamos assim, até o final, até ele chegar no ponto final. Então, essa vai ser o intervalo de tempo. Não sofre variação, até mesmo porque o intervalo de tempo ela é a unidade de medida escalar, certo? Ele, no caso, não precisa de direção nem de sentido. A variação de tempo, no caso, ela sempre será positiva, certo? Pois a diferença do tempo final menos o tempo inicial sempre será maior do que zero, porque o tempo final sempre vai ser maior, certo? Então, a variação de tempo, consequentemente, será também maior. Quando no caso, nós relacionamos o deslocamento total D e o correspondente de intervalo de tempo, nós vamos obter a velocidade média. A ideia é mais ou menos a mesma da anterior, porém, ao invés de nós trabalharmos com a variação da distância, nós vamos usar agora o deslocamento total, certo? Que é representado pela letra D, que é todas as variações de percurso ao longo da viagem. Para o sistema internacional, a velocidade média é, no caso, representado pela mesma unidade de medida, certo? Que é metros, que foi a distância,
e segundos, que é no caso o tempo. Que podemos ter valores diferentes da velocidade média vetorial para a velocidade média escalar, certo? Podemos ter diferença. A velocidade média vetorial, ela pode ser menor do que a outra velocidade, pode ser maior ou pode ser até igual, certo? Vai depender então do percurso ao longo aí da viagem. Agora vamos determinar as unidades básicas que vão nos auxiliar a medir a velocidade. Nós temos o seguinte: para o sistema internacional, metros por segundo, como eu já havia falado anteriormente. Usual no nosso dia a dia, é muito comum vermos quilômetros por hora. Em outros países do mundo, é muito comum se utilizar metros por hora e milhas por hora. Alguns dados aqui de conversão de unidades de sistemas que não pertencem ao SI, mas que são muito utilizados, é que 1 metro por segundo é igual a 100 centímetros por segundo e 1 milha por hora é igual a 1,6 km por hora. Essa de 1 milha por hora, a maioria dos vestibulares aí do nosso país e do Enem, quando vem cobrar algo de milhas por hora, pés por hora, unidade de medida, no caso, que é utilizado muito nos Estados Unidos, eles geralmente informam essa conversão, certo? Mas aqui no caso, centímetros por segundo, eles não vão informar algo desse tipo. Por quê? Porque é fácil da gente saber que 1 metro vale quantos centímetros, 1000 metros vale quantos milímetros, coisas desse tipo assim, 1 quilômetro vale quantos metros. Essas coisas assim é mais fácil da gente saber. Por quê? Porque é algo do nosso cotidiano, algo do nosso dia a dia. Então, dificilmente eles informam valores desse tipo. E só lembrando aí um ponto de facilidade aí para a questão de conversão de unidades, né? Que metros por segundo e quilômetros por hora tem aí uma fórmula fácil, né, de conversão de um para o outro. Para quem não sabe, metros por segundo para quilômetros por hora. Então, de metros por segundo, nós vamos multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. Esse daqui é um processo de conversão, certo? Que você vai precisar fazer. Porém, isso aqui é algo que facilita bastante. Multiplica de um para o outro e divide de um para o outro. Multiplica de metros por segundo para quilômetros por hora. A gente pode pensar assim, metros por segundo é menor do que quilômetros por hora. Então, se eu preciso converter dessa unidade para essa outra, consequentemente, o número será maior. Então, eu multiplico, certo? Então, quilômetros por hora, a gente pode pensar que é maior do que metros por segundo. Então, de quilômetros por hora, a gente vai dividir. Porque quando a gente divide o número, ele diminui, certo? E a mesma ideia ao contrário. Quando multiplica, esse número cresce. Se a gente multiplicar 1 por 3,6, já vai ser 3,6. Se a gente divide, no caso, 3,6 por 3,6, já vai dar 1, já diminuiu o valor. Vamos agora então falar sobre rapidez versus velocidade média. A rapidez de uma partícula é, no caso, a distância total percorrida pela partícula dividido pelo intervalo de tempo entre o início e o final do movimento. A rapidez, no caso, é a velocidade média escalar, distância total sobre o tempo total, certo? Na linguagem comum, a palavra velocidade e rapidez, elas são usadas como semelhante. Entretanto, tem uma distinção entre elas. A velocidade em si, velocidade escalar, velocidade vetorial, a velocidade no caso vetorial, ela possui direção, sentido e intensidade. Ela possui 3 pontos aí que é necessário para a gente saber a velocidade vetorial.
Porém, a velocidade escalar ou rapidez, ela possui apenas intensidade. Nós não precisamos saber para qual direção, qual sentido aquele móvel vai, certo? Basicamente, a questão de velocidade vetorial e velocidade escalar. Mais à frente agora, a gente vamos dar continuidade à parte de movimento uniforme. Para quê? Para aprimorar esse conteúdo de forma bem densa. Então, nos vemos aí no próximo vídeo.